Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, semanalmente estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre memória implícita e memória explícita a partir da psicologia cognitiva. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. A memória explícita e implícita, elas dizem respeito à memória de longo prazo, ao grau de consciência que está envolvido na recuperação de uma informação da memória de longo prazo. Para a gente entender o que é a memória de longo prazo, nós temos a memória de curto prazo, memória de trabalho, e nós temos a memória de longo prazo. A memória de curto prazo, ou memória de trabalho, é aquela que você está usando no momento. Então, por exemplo, você precisa ligar para alguém, e aí você entra lá na lista telefônica e acha um número, e você, 32410000. Então você vai pegar 32410000 e usar naquele momento, depois você esquece. Você está usando aquela memória, é a memória de trabalho. Já a memória de longo prazo, ela é uma memória mais de armazenamento mais de longo prazo. Então alguma coisa que você guarda, né, na sua memória, por exemplo, um conteúdo que você estudou, uma experiência que você teve no passado, isso está na memória de longo prazo. E na memória de longo prazo, a gente distingue entre memória implícita e memória explícita. Memória implícita e memória explícita representam processos distintos da memória de longo prazo em relação aos diferentes graus de consciência. A memória implícita, ela envolve a recuperação de uma informação previamente aprendida por meio do esforço consciente. E esse tipo de memória desaparece se não houver prática. Então, o que é a memória explícita? É aquela que você explicitamente precisa fazer um esforço consciente para recordá-la. Então, vamos supor, eu vou fazer uma prova agora e existe um conteúdo de anatomia que eu estudei sobre o córtex, sobre o cérebro, e eu preciso identificar onde está o córtex frontal. Aí, para identificar onde está o córtex frontal, eu preciso fazer o quê? Eu preciso recuperar essa memória de maneira intencional com esforço consciente. Depois, se eu não praticar isso, se eu não ficar tentando lembrar, estudar isso, retomar isso, eu vou acabar esquecendo. Por exemplo, eu fiz anatomia durante o curso de psicologia e eu fui até monitor de anatomia para o curso de enfermagem. Então, eu fiz a matéria de anatomia, fui muito bem e depois me tornei monitor da disciplina. E aí, hoje, depois que passam 6 anos disso, que eu não voltei a estudar anatomia praticamente, eu não lembro que eu estudei de anatomia quase nada. Então, assim, como eu não pratiquei, desapareceu da minha memória, mesmo eu tendo sido monitor, né? Como tem uns 6 anos, desapareceu. Talvez se eu voltar a estudar de novo, assim, eu consigo recuperar mais rápido. Mas, assim, como não houve prática, não houve esforço de consciente de estar retomando esse conteúdo, ele desaparece. Então, o conteúdo da memória explícita, ele envolve prática para ele conseguir não desaparecer, por assim dizer. Já a memória implícita é aquela que não requer um esforço consciente para você conseguir retomá-la. Vamos supor, eu vou andar de bicicleta. Se você já aprendeu a andar de bicicleta, quando você vai andar de bicicleta, não é igual na prova de anatomia, né? Você não vai falar assim, parar e vai ficar assim, nossa, como é que anda de bicicleta? Agora eu preciso de um esforço aqui para me lembrar como é que faz para andar de bicicleta. Não é igual você estar lá na prova, fazendo a prova de anatomia, nossa, como é que é essa questão? O que eu estudei mesmo? Você não vai ficar assim na hora que você for andar de bicicleta, nossa, o que eu tenho que fazer? Eu aprendi a andar de bicicleta, agora eu tenho que fazer um esforço para lembrar o que tem que fazer. Tem que subir, sentar no banco, colocar o pé no pedal. Você não precisa fazer isso. Então essa memória, a recuperação dela é implícita. E esse tipo de memória implícita, ela pode durar a vida inteira, mesmo na ausência de prática adicional. Mesmo sem você estar tentando relembrar, retomar essa memória, ela pode continuar na sua mente. Às vezes você nem andou de bicicleta por um tempão, e aí você vai andar, você consegue andar, diferente da prova de anatomia, que se você não praticar e não retomar o conteúdo, você vai esquecer. Então agora vamos estudar cada uma dessas memórias mais especificamente, para a gente entender um pouco sobre elas. Primeiro, a memória implícita. A memória implícita, ela é automática e inconsciente. Automática, né? Você retomar automaticamente de maneira inconsciente, igual a da bicicleta. Ela pode envolver memória percepcional e memória emocional. Percepcional, por exemplo, quando eu percebo um copo na minha frente, como que eu sei que aquilo é um copo? Você vê que é automático? Você lembra que é um copo automaticamente? Você já percebe que é um copo? Né? Já está na sua memória?
Ou, por exemplo, uma letra, né? Uma palavra. Essas coisas você percebe automaticamente. Você não precisa de um esforço para lembrar, né? Você não olha para aquele negócio que é um copo e fica assim, peraí, que negócio que é esse? Deixa eu lembrar isso. O que é isso que eu estou vendo? Você percebe de maneira automática. E também a memória emocional. Muitas vezes reações emocionais que a gente tem são automáticas e tem a ver com memórias que a gente já tem. E aí a gente tem também a questão de que a memória implícita influencia nosso comportamento, por exemplo, como comportamento de andar de bicicleta, e melhora a nossa performance em várias tarefas, mesmo sem esforço consciente. Então, por exemplo, andar de bicicleta novamente, você pode ter uma ótima performance, andar muito bem, sem precisar ficar praticando, estudando sobre isso. E aí você tem alguns exemplos. Por exemplo, ler. Ler, às vezes a gente faz isso automaticamente. Andar de bicicleta, amarrar o sapato depois que você já aprendeu. Identificação perceptiva de palavras e de objetos. Essa memória de fazer coisas, a gente chama de memória procedural, né? Que é aquilo que você faz, habilidades que você memoriza. Agora vamos considerar a memória explícita. A memória explícita é uma memória declarativa sobre eventos e experiências que podem ser recuperadas por meio de esforço consciente e intencional. Então você pode lembrar eventos da sua vida, por exemplo, o que você fez no verão passado. Eu estava viajando para Uberlândia. Então assim, eu estava viajando para Uberlândia. Você fez um esforço para lembrar isso e você pode declarar isso, por isso ela é declarativa. Então assim, vamos ver alguns exemplos, né? Você está fazendo a prova de anatomia, né? Então você está ali entendendo, o córtex órbito frontal, ele é relacionado com o controle dos instintos, dos impulsos. Você lembrar isso para a prova é uma questão semântica, né? De informação semântica, a gente chama de memória semântica, que você consegue lembrar. Mas também a memória episódica também é memória explícita. Então lembrar, por exemplo, de algum evento, né? Como eu dei o exemplo, o que você fez no verão passado? E você tenta lembrar, peraí, no verão de 2022 ou no verão de 2021 eu estava viajando para Uberlândia. É um exemplo. E aí, lembrar datas também, a data de aniversário. Qual que é a sua data de aniversário de casamento? Você tem que fazer um esforço consciente e intencional para lembrar isso. E aí vamos agora comparar as duas, só para a gente comparar. A memória implícita e a memória explícita. A memória implícita, ela envolve recuperação inconsciente. Já a memória explícita, ela envolve recuperação consciente. A memória implícita, ela é não verbal. Você não precisa lembrar declarativamente como é que anda de bicicleta. Já a memória explícita é verbal, você formaliza, declara isso. A memória implícita, ela é procedural, tem a ver com habilidades. A memória explícita ela é declarativa, tem a ver com fatos, experiências. Por fim, a memória implícita ela tem um caráter mais emocional e a memória explícita ela é mais semântica, tem a ver com conhecimento e também episódica, com a recuperação de eventos e experiências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido aí a distinção entre memória implícita e explícita e até mais.